Olá, alunos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e fiquem bem. Estamos começando mais uma videoaula de história desta semana, que nós vamos o quê? Qual será o nosso assunto? Nós vamos reforçar, reviver o nosso assunto, capítulo 5, Revolução Industrial. Está aí no nosso livro didático, que eu peço que vocês, aqueles alunos que tiverem condições, leiam livro valendo. Quando vocês forem realizar a leitura, fizerem a leitura, vocês vão lendo, destacando as informações mais importantes, os pontos mais importantes, para ajudar vocês a entenderem melhor o nosso conteúdo em estudo. Assim também que vocês podem aprimorar, aprofundar, acrescentar em outras fontes, como vocês desejarem. Nós estamos aqui na imagem, a imagem faz jus ao nosso conteúdo, à Revolução Industrial, né? Reforçando aí como nós vamos revisar algumas questões sobre o tema, sobre a Revolução Industrial. Então, temos aí o quê? Repare que a Revolução Industrial, nós estamos estudando a primeira Revolução Industrial, porque tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira. Nós estamos estudando a primeira, e que aconteceu aonde? Na Inglaterra. A Inglaterra foi a pioneira do processo de industrialização. E que se mexe o quê? Se mexe como modo de quê? Do trabalho, como modo de se produzir mercadorias. Que até então, né, dentro do contexto, aí século XVIII, o trabalho era marcado como um trabalho manual, realizado, um trabalho à mão, realizado pelo artesão. O artesão conhecia todo o processo do seu trabalho, ele dominava. Muitas vezes o artesão trabalhava o que tinha sua oficina, o que no fundo da sua casa, trabalhava o artesão com a ajuda da sua família, dos seus familiares. E com o advento da Revolução Industrial, esse trabalho manual foi substituído pelo trabalho da maquinofatura, pelo trabalho com a ajuda das máquinas, como vocês estão observando aí. O artesão agora, ele passa a ser o que? Um operário, operador de máquina, e vai se concentrar em um lugar só para garantir maior produção. E com maior produção, maior lucro. Que esses locais vão ser chamados de quê? De fábricas. Né? Então, o trabalho era manual, realizado pelo artesão. O artesão conhecia todo o processo do seu trabalho, dominava todo o seu trabalho com a ajuda da sua família. No advento da Revolução Industrial, não. O trabalho passa a ser com a maquinofatura das máquinas. Agora, o artesão, o operário, desculpe, ele se especializa só em uma atividade, é o chamado trabalho em série, e que ele não conhece mais, ele não tem mais autonomia do seu trabalho. Ele não conhece mais todo o processo da realização do seu trabalho, porque ele só está especializado em uma atividade. Isso para garantir o quê? Lucro para os donos das fábricas, que são os burgueses, que é a classe, que é a burguesia. Então, vamos lá para os nossos slides. Aí nós temos videoaula de história, revisando o capítulo 5, a Revolução Industrial, destacando a página 116. Que embora a gente destaque a página 116, mas que é bom que vocês retomem as outras páginas e principalmente as páginas 112, 113, 114 e 115, que vai ajudar vocês a responderem as questões propostas dessa aula de hoje. Certo, turma? Que as questões estão aí também, a questão 7, 8, 9 e 10, da página 118.
mas que vocês retomam também, até porque é um momento de revisar. Nós estamos revisando, então vamos retomar a leitura do que nós já vimos, para responder essas questões e assim também para nos ajudar a entender melhor o nosso conteúdo, ou seja, Revolução Industrial. Temos aí as mudanças na percepção da passagem do tempo. A Revolução Industrial, como nós vimos, ela não só muda a questão da relação do trabalho, da produção de produtos, não. Ela também vai ter mudanças dentro da sociedade, que nós já vimos, com o advento de dois grupos, com o advento de formação de dois grupos sociais, os proletariados, os assalariados, os operários, os trabalhadores das fábricas, com a burguesia, os burgueses, quase não sai, né, turma? A burguesia, os burgueses, que são os donos dos meios de produção. Que meios de produção são esses, professora? As ferramentas, as fábricas, e todo o processo necessário para se realizar o trabalho. Todas as ferramentas são os meios de produção. O operariado, o proletariado, não tem, né? Ele não possui, ele não é mais dono dos meios de produção, eles vendem sua força de trabalho. Existem aí essas duas classes sociais, que vão ser também, a Revolução Industrial também mexe no quê? Nas questões sociais, nas transformações dentro da sociedade. Assim também como nas questões econômicas, o fortalecimento aí do sistema econômico chamado capitalismo. Por isso que quem não tem capital, para se gerar mais capital, mais dinheiro, para se ter mais lucro, vende a sua força de trabalho. E que também vai mexer aí com a questão do tempo. Vocês já ouviram essa frase, tempo é dinheiro? Se vocês já ouviram, essa frase aí é bem propícia, bem adequada para este momento. Por quê? Porque antes do surgimento das fábricas, quando o artesão ele realizava o trabalho manual, ele controlava, ele também era dono do seu tempo. A partir do momento que ele passa a ser operário, que ele passa a trabalhar nas fábricas, ele perde, ele não é mais dono do seu tempo. E o tempo aí é controlado, o tempo dentro das fábricas é marcado e controlado pelo relógio. E por que isso, professora? Para se garantir também mais produção. Lembram que as jornadas de trabalho eram longas, se trabalhavam quase 16 horas por dia e que não se tinha um descanso para o almoço, nem férias, nem o descanso semanal, sábado e domingo. Então, era preciso que garantir o lucro. Então, o tempo agora do operário vai ser marcado pelo relógio, o tempo cronológico, para garantir que a questão do lucro. Quanto mais lucro tivesse, melhor. E que antes não. Antes o tempo era marcado o quê? O tempo da natureza. O tempo de colher, o tempo de plantar, o tempo que o sol nascia, o tempo que o sol o pôr do sol. Então, com o advento da fábrica, para se garantir cada vez mais lucro, o tempo agora vai ser marcado pelo relógio. E o operário, ele não é mais dono do seu tempo, que quem vai marcar o seu tempo é o que? O padrão, o relógio. Então, aí, a atualidade, as mudanças na percepção da passagem do tempo. Na atualidade, desculpem aí, é na atualidade, faltou o N aí, viu, turma? Nossas vidas e atividades cotidianas estão profundamente relacionadas ao ritmo do relógio. No entanto, o modo como seres humanos percebem e interpretam o tempo se transformou ao longo da história. Vai se modificando ao longo da história, porque antes o tempo era marcado pelas questões do que da natureza, pelo clima, pela chuva, pelo o tempo de plantar, de colher. Com o advento da Revolução Industrial, não. A passagem do tempo e a marcação, aliás, melhor,
A marcação do tempo, o tempo vai ser determinado pelo relógio para se garantir mais produção. O trabalhador não é mais o dono do seu tempo, por isso que diz tempo é dinheiro, porque tinha que se trabalhar muito, aproveitar ao máximo o tempo para dar mais lucro aos patrões, a classe burguesa. Aí vamos ver aí. O tempo da natureza, esse tempo marcado pela colheita, pelo plantio, pelos fenômenos da natureza. Antes da Revolução Industrial, a vida e as atividades realizadas no cotidiano, no dia a dia, eram orientadas pelo tempo da natureza, das estações, das atividades ligadas ao plantio e à colheita. Então, o camponês, o artesão, ele era dono do seu tempo, marcava o tempo aqui com o pôr do sol, o nascer do sol, plantio, as colheitas, a chuva, as estiagens, as estações, primavera, verão, outono, inverno. Então, o tempo da natureza. O tempo e a fábrica. Repara que todas as fábricas aí tinham um relógio. Um relógio para determinar o quê? O modo de se produzir. Quanto mais o tempo para se aumentar o quê? A produção. E que nos dias de hoje não é diferente. Por isso que o tempo é marcado, né? Justamente por conta disso. Em todas as atividades de trabalho, tem o quê? O tempo é controlado pelo relógio. O tempo que se inicia o trabalho, o tempo que a gente termina o trabalho. Por exemplo, as nossas aulas começam. Quem estuda no turno vespertino, ele vai estudar aqui a partir das 13 até as 17h15. Quem estuda no turno matutino, a partir das 7h30 até as 11h45, salvo engano. E no turno noturno, a partir das 19 horas até as 22 horas, salvo engano, ou até as 20, não sei bem se até as 22 horas. Não é? Mas é o tempo marcado pelo relógio. E que vocês também sabem muito bem que os pais de vocês trabalham, são trabalhadores. Você sabe o tempo que o pai de vocês trabalha, quando ele chega em casa para almoçar, quando ele sai, quando eles chegam. Porque o tempo é marcado pelo relógio, e isso surgiu aí no advento da primeira Revolução Industrial, para se garantir que o trabalhador usasse o máximo do seu tempo em prol de quê? Da produção de mercadorias, para se garantir mais produção, consequentemente mais lucro. Por isso que diz, o trabalhador não é mais dono do seu tempo. E por isso que a frase, tempo é dinheiro. A separação entre trabalho e cotidiano passou a ser mais sensível, mais vista, a partir da sincronização do tempo do relógio, tempo cronológico marcado pelo relógio, e do ritmo das fábricas durante a Revolução Industrial. Por isso que observem aí na imagem que todas as fábricas têm um relógio, que até nos dias de hoje não é diferente. Se não tem um relógio, agora tem o quê? O celular. Que às vezes a gente nem olha mais as horas no relógio, a gente utiliza o celular. Não é verdade? Vamos lá, turma. A correção das nossas atividades. Questão 7. O que eram as trandeunus? Aí a resposta. Eram associações formadas por diferentes profissionais, como sapateiro, pedreiro, mineiro, mecânicos, tecelões, livreiros e carpinteiros, que procuravam organizar as reivindicações de grupos de especialistas e, por isso, eles contribuíram com a pequena quantia mensal. E dessas associações surgiram os sindicatos. 8. Cite as principais conquistas dos trabalhadores ingleses a partir da década de 1830. É bom que a gente frise
porque no início da Revolução Industrial, quando surgiram as primeiras fábricas, quando o trabalho manual foi trocado pelo o trabalho da maquinofatura, da mecanização, os trabalhadores, os operários não tinham leis que os amparassem, não tinham nenhuma lei, né, para que os trabalhadores tivessem leis que garantissem seus direitos. Foi preciso que a luta dos trabalhadores ao longo da história, e que esses trabalhadores começaram aí a se unir, a lutar, fundar essas associações. Dessas associações vão surgir os sindicatos, e eles começaram a fazer, não aceitaram as péssimas condições de trabalho pacificamente, sem lutar, sem reivindicar, sem fazer movimentos. Então, as principais conquistas foi fruto da luta dos trabalhadores. A aprovação de leis que regulamentavam o trabalho de crianças e jovens, que era comum as crianças trabalharem no período do advento da primeira Revolução Industrial. A criança começava a trabalhar muito cedo, a partir de 9 anos, e desenvolvia as mesmas atividades de um adulto, uma jornada de 12 horas ou mais. Então, aí, a redução da jornada de trabalho das mulheres e dos homens, além da diminuição da carga horária, que antes chegava-se até ser a 16 horas, agora se passou a 8 horas. As novas leis instituíram horário de pausa para os operários pudessem fazer suas refeições e descansar entre os períodos de trabalho, que eles não tinham, né? Não tinham também férias. Então, vocês podem estar sinalizando, destacando essas conquistas. A 9 questão. Quem foram os cartistas e o que eles reivindicavam? A Carta do Povo, ou cartismo, e quem eram seus líderes, os participantes desse movimento foram chamados cartistas, eram que foi uma manifestação enviada ao parlamento inglês para eles reivindicando que o direito de todos os homens maiores de 21 anos votar nas eleições anuais para o parlamento, o pagamento de salário aos parlamentares, o voto secreto, o fim do crédito sedentário para se candidatar ao parlamento, porque antes esse crédito sedentário, para se candidatar, tinha que se ter uma quantia em dinheiro, e por isso dificultava que os trabalhadores, os operários se candidatassem. Então, nesse documento, nesse abaixo assinado, que ficou conhecido como a Carta do Povo, e seus líderes, os participantes desse movimento. Então, voltando aí, quem foram os cartistas e o que eles reivindicavam? Os operários cartistas, nesse manifesto enviado ao parlamento inglês em 1838, eles reivindicavam o direito de votar de todos os homens maiores de 21 anos, eleições anuais para o parlamento, pagamento de salários aos parlamentares, voto secreto, o fim do crédito sedentário para se candidatar no parlamento. Então, eram essas as reivindicações. A questão 10. Explique por que o trabalho mecanizado nas fábricas alterou a relação dos trabalhadores com o tempo. Então, vocês podem estar explicando, seguindo aí esse contexto. A vida era marcada pelo trabalho nas fábricas. O cotidiano dos moradores das grandes cidades inglesas, aos poucos, passou a ser regulada pelo relógio. Isso acabou alterando a percepção do tempo, pois até então as pessoas organizavam a sua vida em função do tempo da natureza, das estações, das atividades ligadas ao plantio e à colheita. Por isso que no período da fábrica, né, o tempo vai mudar. Quem vai controlar o tempo agora vai ser o quê? O relógio. Por que essa mudança da questão do tempo?
para se garantir o que é mais produção, que o trabalhador trabalhasse mais tempo. Quanto mais o trabalhador trabalhava, mais se garantia o quê? A produção. Se garantia a produção, se iria ter o quê? Lucros. Então, turma, nossa videoaula está chegando ao fim. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês façam a atividade, vão ao livro. Lembre que para responder essas questões, vocês retomam aí as páginas da 112, da 112, 113, 114, 115. A página também que a gente fala sobre a questão do tempo, né, que está aí na página 116. Vocês vejam aí. E nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Fiquem todos bem. Se cuidem, cuidem.